Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, hoje sexta-feira 13. E a gente encerra a semana aí em clima de nada como um dia após o outro. Por quê? Bom, tem várias coisas aqui, várias notícias importantes, eu destaco uma delas que tem a ver com a articulação para o arquivamento do pedido da CPI da Lava Toga. Nós, no início da semana, publicamos quem estava por trás dessa articulação, citamos senadores aí ligados ao Dias Toffoli, citamos o próprio Davi Alcolumbre, citamos o Flávio Bolsonaro, e isso provocou uma reação enorme por parte aí do próprio Flávio, né, e de blogs aí bolsonaristas, pessoal que faz assessoria de imprensa travestida de jornalismo, e que são neófitos, né, neófitos na política, neófitos na análise política, neófitos no jornalismo político. Então, fizeram aí ataques baixos, inclusive nas redes sociais, fazendo campanha contra o site, chamando o site de fake news, etc. e tal, tentando atacar aí a credibilidade do site, só que é o seguinte, a verdade sempre vem à tona, e tá aí. A juíza Selma, né, que é a senadora Selma Arruda, ela deu uma entrevista para a Veja, confirmando sim que o Flávio ligou para ela e disse, abre aspas, vocês querem me fuder? Vocês querem fuder o governo? Quer dizer, a CPI da Lava Toga, no entendimento dele, tem repercussão política para ele mesmo. Então, olha, né, isso não nos surpreende, mas ele também envolve o governo. Ele é um senador, filho do presidente, mas ele está aqui envolvendo o governo. Fecha aspas. Bom, ele negou isso, negou a declaração aí, entrevista feita, dada oficialmente à própria Selma. Então a gente ligou para a Selma. Ela não foi a única que recebeu ligação. Inclusive nós, no início da semana, citamos que pelo menos 2 senadores receberam ligação do Flávio Bolsonaro. Mas ela resolveu colocar a cara. Eu até fiz um apelo aqui, né? Que bom que ela colocou a cara. E aí ela disse o seguinte, olha, ele gritou comigo, com a Soraya Tronic, com o Major Olímpio, né? Ele disse que não gritou e que entende o momento difícil que eu estou passando. Ele quis dizer com isso que eu estou fazendo drama por causa do processo. Que processo de cassação, né? Que nós citamos inclusive aqui o recorde do parecer lá da Raquel Dodge. Bom, aí ela continua, não sei o que ele acha, como ele acha que eu posso me beneficiar com isso, né, em expor ele, não tenho nada pessoal contra ele, só acho que ele não podia pessoalizar, o meu caso pode ser mais grave que o dele, inclusive até porque eu não tenho metade da força política dele, mas eu não corro do processo. Ficar enterrando as coisas, ficar tentando postergar, isso não é minha cara, não usaria jamais esse tipo de coisa para falar. Bom, aí ela diz o seguinte, que ela decidiu em função desse telefonema do Flávio, da forma como ele apelou aí para ela retirar a assinatura dela da CPI da Lava Toga, ela decidiu sair do partido, né? Foi falta de respeito, foi a primeira vez que eu fui tratada dessa forma. Talvez isso tenha me chocado, mas eu falava com ele no plenário, somos uma bancada pequena, 4 senadores, então é comum a gente esteja sempre unido. Não imaginava aquela reação. Quando ele me ligou, eu falei, ô Flávio, tudo bem? Achava que era outra coisa. Bom, fecha aspas, e aí é o seguinte, gente, não adianta, a verdade sempre vem à tona, tá? Então quando eu digo para vocês que muitas vezes a gente precisa, eu gravei um vídeo sobre isso na quarta-feira, às vezes a gente precisa publicar, às vezes não dá para publicar o nome da fonte, às vezes a pessoa teme uma retaliação, mas a gente aqui tem um compromisso ético inabalável, a gente tem um compromisso com a nossa credibilidade, o nosso nome, os nossos nomes, a gente bota a cara a tapa aqui. E mais, a gente faz isso há muito tempo, particularmente eu, tenho 20 anos de profissão, eu conheço esse negócio aqui, sei como Brasília funciona, e eu consigo sentir até o cheiro de certas articulações. Por isso que quando a gente publica que há o risco do Moro sair, é porque há. Quando a gente diz que há um acordão sendo costurado nos bastidores, envolvendo os 3 poderes, há, entendeu? E isso vem à tona em sinais, como eu já comentei aqui uma vez, em algumas coisas isoladas que você tem que ter a leitura global disso, né, o big picture do negócio. Então, porque se você não faz essa análise, essa leitura daquilo que pode acontecer, quando acontecer já era.
O nosso jornalismo se difere dos outros por quê? Porque a gente muitas vezes antecipa aqui coisas, né? Não só as coisas que acontecem a gente traz em primeira mão, mas muitas vezes a gente antecipa certos movimentos. E isso não é bola de cristal, isso é pura análise política e informação, apuração junto a fontes, né? Então, quando a gente fala que tem uma tendência, e a gente alerta aqui, justamente vocês, para que vocês façam pressão nas redes, nas ruas, para evitar que essa tendência ela se transforme né, ela se consolide e se transforme num fato que seja irremediável. Então, assim, a gente teme que esse desgaste que tem acontecido leve à saída do Sérgio Moro. A gente não quer sair do Sérgio Moro. Tanto é que eu sempre alerto aqui, né, justamente para que eles se entendam. Não é só o Sérgio Moro que está sendo desgastado, o Paulo Guedes também. Essa questão da CPMF, ele veio trazendo dentro de o Marco Sintra só tratava disso. Ele veio e ele continua com essa ideia. E o Bolsonaro já disse que não quer. Aí eu me pergunto, por que já não disse lá atrás? Tudo bem, quer deixar rolar? Tudo bem. Aí o ministro vem com aquela bandeira dele, aí quando ele anuncia, o Bolsonaro diz não. E isso desgasta o próprio ministro. Isso desgasta a equipe inteira, os técnicos, enfim. Cada um com o seu jeito de atuar, de agir. Não interessa se eu concordo, se eu discordo, o que interessa é a leitura que a gente faz dos fatos. A gente não pode negar os fatos, a gente não pode tampar o sol com a peneira. Então, dito isso, tá aí, né? Falavam que era fake news, bom, não é, né? Assim como todas as outras coisas também não são. Nós podemos errar, não somos infalíveis não. Podemos errar sim, como qualquer um, como o próprio governo, como erra, o Congresso como erra, como o Judiciário erra. Mas nós estamos sempre imbuídos do sentido de informar vocês, de trazer a verdade para vocês, e essa é uma tarefa difícil. Quem conhece Brasília, os meandros do poder, sabe, né? Inclusive muitos não estão conseguindo entender, captar, traduzir esses movimentos, porque são vários movimentos que acontecem em diferentes níveis, para em diferentes direções, envolvendo uma multiplicidade de atores, né? Então é muito complicado, sabe? Não é aritmética. Isso aqui é física quântica, tá certo? Então realmente precisa muito estudo, precisa muita experiência para entender como é que a coisa funciona. Então antes de julgarem, de falarem, não sei o quê, entendam, pensem, reflitam e entendam o seguinte, eu desde o primeiro dia falo aqui, eu quero que dê certo, eu quero que dê certo. Eu venho batalhando porque eu faço o meu trabalho, eu coloco minha cara aqui todo dia em defesa do cidadão, em defesa dos nossos eleitores, nossos leitores, das futuras gerações, para que a gente consiga mudar a cultura, essa cultura, sabe, política, empresarial, acabar com a corrupção, reduzir ela, né? Porque realmente a gente chegou a gente ultrapassou, né? O governo do PT ultrapassou qualquer limite razoável. Então, não é razoável, mas ultrapassou todos os limites, né? Faliu, quebrou o Estado, quebrou a economia em função de um projeto de poder na base da corrupção. Então, é isso. Vamos em frente, né? E, mais uma vez aqui, nada como um dia após o outro, né? A gente falou lá daquela questão do COAF envolvendo o Davi Miranda, e aí ele veio reclamar, acusou lá, fez ataques ao Ministério Público e, curiosamente, fez ataques também aos jornalistas que escreveram a matéria. Fez ataques, atacou, criticou os vazamentos e aí atacou agora os jornalistas. Quer dizer, o Glenn, que se colocou na posição de vítima aí quando foi atacado nas redes, né, em função da publicação dessas mensagens aí roubadas da Lava Jato, ele pediu proteção, né? O Davi pediu proteção, todos eles se apoiaram nas instituições aí, nas associações, na Abrage, não sei o que, foram no Congresso, fizeram um carnaval, pediram proteção ao STF, fizeram um carnaval.
e agora vão, né, em defesa da liberdade de imprensa. Só que a liberdade de imprensa, para essa gente, é relativa. Por isso que eu falo, os valores, eles estão postos, são conhecidos, basta um pouquinho de bom senso, né? E essas posturas não são razoáveis, né? Não tem nada de bom senso. Então elas acabam mostrando muito mais sobre a própria pessoa. E aí ele vai e ataca os jornalistas, né? Aí a própria Abrage, né, que é aquela associação de jornalistas investigativos, enfim, que foi em defesa do Glenn, agora foi condenar a sua atuação. Eu, pelo menos, fiquei mais tranquilo, né, porque eu achei que só tinha um lado, né? Então, enfim, normalmente todas essas organizações e entidades são ocupadas pela esquerda, né? Então você vê pelo menos aí um respiro, né? Um suspiro aí de independência por parte da Abrage, e isso só mostra justamente, mais uma vez, nada como um dia após o outro. Um dia o sujeito se diz vítima, que estão violando a liberdade de imprensa, as suas prerrogativas de jornalista, no outro dia ele ataca a liberdade de imprensa e as prerrogativas do jornalista. Num dia defende a obtenção das mensagens roubadas, os vazamentos, a publicação, no outro dia critica os vazamentos. Então, sabe, um pouquinho de coerência, né, é o mínimo que se espera. Quer mais? De nada como um dia após o outro? Bom, no início do ano, uma bancada do PSL, um grupo de deputados da bancada do PSL, deputados, acho que tinha uma senadora e tal, acho que era a Tronic. Bom, enfim, eles pegaram esse grupo de parlamentares do PSL, convidados aí pelo governo chinês, foram à China conhecer a Huawei, tiveram reuniões lá com o pessoal do Partido Comunista Chinês, etc. Foram destruídos, atacados pelo Bolsonaro, pelos filhos do Bolsonaro, pelos olavistas, pelo Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho chamou os parlamentares de caipiras, semi-analfabetos, palhaços, e disse o seguinte, que o problema do Brasil é a ignorância, o analfabetismo funcional, a presunção dos semi-analfabetos. O que vocês sabem do sistema chinês? Vocês estão entregando o Brasil ao poder chinês. Bom, coitado, porque agora ele é surpreendido com uma comitiva que vai à China, integrada pelo Flávio Bolsonaro. Daqui a pouco o Flávio vai dizer que não assinou nada, que não está na comitiva, acho que botaram o nome dele sem ele saber. Normal. Mas é o seguinte, saiu a informação, está lá registrada na Câmara, a comitiva organizada, inclusive por um deputado do DEM, né, do Onyx Lorenzoni, que é na verdade por um senador, que é o Chico Rodrigues. Chico Rodrigues, aliás, né, o Chico Rodrigues é quem emprega o Léo Índio, né? O Chico Rodrigues é o senador que deu emprego lá no seu gabinete para o Léo Índio, o amigo do Carlos Bolsonaro. Então, desculpa, né? Assim, eu lamento porque o Olavo tem uma trajetória aí, pelo menos ele, né, defende aí as ideias dele, mas ele deve estar lamentando, né? Deve ser difícil para ele agora se colocar numa situação dessa, né? A questão aí como é que vai ser, né? De manutenção da coerência, porque ele, inclusive, no vídeo que ele gravou lá acho que foi fevereiro, né? Ele meteu o cacete, falou que não era guru de governo Bolsonaro, etc e tal, né? Aliás, há várias pessoas que apoiaram a eleição do Bolsonaro que agora estão se revoltando, que não concordam, não. Não concordam com várias coisas que estão acontecendo. O Nando Moura, que é um youtuber, né, é músico e tal, youtuber, ele é super conhecido no meio, tem uma audiência incrível, e ele sempre apoiou o bolsonarismo, o Bolsonaro, o governo e tal, não sei o quê, mas ele não aceitou o Aras, não. Sentou o cacete, gravou um vídeo sentando o cacete, dizendo de forma clara que não aceita
a escolha do Aras. No final das contas, o que estão discutindo é o seguinte: se fosse para escolher um procurador de esquerda, um PGR de esquerda, que colocasse o Deltan, né? Já que o pessoal também classificou o Deltan de esquerda. Mas o que eu digo é o seguinte, ele aqui está dando um tapa na cara dos bajuladores de plantão e mostra a independência, como é importante você ter a independência, você ter uma mente livre, opinião livre, entendeu? As pessoas, e aí eu estou falando, isso a gente já apanhou aqui de petista, já fomos chamados de golpistas, de tucanos, de comunistas, de bolsonaristas, e aí o pessoal fica tentando colocar o nosso trabalho numa caixinha. Não vão conseguir, né? Não vão conseguir. Por quê? Porque aqui o interesse, cada um de nós tem um jeito de pensar, temos aqui a nossa independência. Eu tenho absoluta liberdade naquilo que eu falo e eu defendo a mesma liberdade para cada um de vocês. Aqui não estou querendo convencer ninguém de nada, não faço aqui, não estou evangelizando ninguém, né? Não estou doutrinando ninguém. Faço o meu trabalho para informar. E digo para vocês o seguinte: não acreditem em mim, acreditem nos fatos, não sejam convencidos por mim, convençam-se, busquem informação em todos os canais que vocês quiserem, escolham aqueles que vocês consideram mais, que consideram mais fortes, mais honestos, né? Mais críveis, né? Melhor dizendo. Eu aqui não passo lista de quem você tem que ouvir. Eu defendo a liberdade absoluta. Você tem que se libertar a sua mente, liberdade absoluta de pensamento. Você liberte-se desses grilhões que estão tentando colocar as pessoas, né, igual gado dentro de celeiro, né, dentro das coxias lá, né, igual cavalo, igual gado, igual ovelha, né? Estão querendo fazer isso com vocês, né? Tentando direcionar, dizer o que você pode falar, o que você pode pensar. Então isso aí é um absurdo completo. As pessoas têm que ter a liberdade para criticar. Parabéns pela iniciativa do Nano Moura. As pessoas têm que ter liberdade total para criticar. E espero que o Olavo siga com a sua crítica. Toda ela é importante. Nós aqui, eu recebo críticas diárias do meu trabalho. E essas críticas me fazem tentar melhorar, querer melhorar. Então, isso deveria funcionar da mesma forma para os políticos, né? Infelizmente, não é sempre assim. E isso eu estou falando de todos os níveis, executivo, né? Com todos os poderes, executivo, com legislativo, judiciário, né? Todos os níveis desses poderes, todos aqueles que têm a sua responsabilidade aí funcional, precisam ser criticados e precisam aprender com essa crítica construtiva para entregar um serviço melhor. E não achar que isso é uma ameaça ao seu trabalho, muito pelo contrário. Muitas vezes é a nossa crítica, o nosso alerta, que faz com que certas coisas sejam evitadas. Bom, vamos seguir nesse sentido, né? Nós temos aqui, dentro dessa discussão do Augusto Aras, nós tivemos uma novidade. O Deltan Dallagnol conversou com Augusto Aras ontem e hoje soltou uma mensagem para os seus colegas de Ministério Público. Essa mensagem vazou, obviamente, nós publicamos, e ele na mensagem, ele traz uma informação nova, no momento que ele lançou isso, foi de manhã, a gente soltou logo de manhã também, dizendo que o Augusto Aras resolveu convidar aqueles procuradores, né, que pediram aquela demissão coletiva, né, que trabalhavam na Lava Jato, no grupo da Lava Jato, na gestão da Raquel. Ele convidou esses procuradores a voltarem para a PGR. Então, assim, é uma decisão importante, né? E aí o Deltan disse o seguinte, eu vou ler rapidamente aqui a mensagem dele, porque eu tenho um comentário a fazer depois. Prezados e prezadas colegas, manifestei-me diversas vezes em apoio à lista tríplice, uma ideia prática que merece ser fortalecida e institucionalizada. Contudo, a indicação foi feita e tudo aponta que se consolidará, a indicação do Augusto Aras.
Neste momento, e escrevo em nome próprio, concordo com José Alfredo e Vladimir Aras, que é o primo, tá? Não tem relação ali com funcional nenhuma com Augusto Aras, e é hora, que é inclusive da gestão do Janot, e é hora de trabalhar pelo Ministério Público Federal. A atuação da Lava Jato especialmente depende de permanente coordenação entre instâncias, inclusive entre Primeira e PGR. É importante o trabalho conjunto para continuar expandindo as investigações para responsabilizar criminosos e recuperar recursos dentro da nossa atribuição. Com este propósito, tive um contato inicial com o Dr. Aras ontem, que expressou seu compromisso de manter e até fortalecer o trabalho das forças-tarefas, sua abertura ao diálogo e sua disposição para uma atuação coordenada. Nesse contexto, como disse ao Dr. Aras no contato, entendo que foi importante sua iniciativa de convidar para continuarem na Lava Jato os colegas Herbert, Victor, Clara, Alessandro e Luana, assim como o convite para que Tameia a integre. São excelentes profissionais e ficarei contente se integrarem a equipe da PGR. Os desafios do MPF e do combate à corrupção são imensos que possamos construir o futuro mediante o diálogo e a cooperação. Abraços, Deltan. Bom, e aí eu analisei essa questão numa mensagem, num post que eu publiquei mais cedo, dizendo o seguinte: coube, como vocês viram, a Deltan Dallagnol anunciar indiretamente nessa mensagem, né, aos colegas, mensagem interna, mas coube a ele anunciar indiretamente o convite de Augusto Aras aos integrantes, ex-integrantes da Lava Jato na PGR, que saíram do cargo atirando na Raquel Dodge. É simbólico. Dallagnol precisa de proteção diante do cerco do CNMP, do STF e do Congresso. Aras, por sua vez, precisa do apoio interno para conseguir liderar o Ministério Público, inclusive contra fogo amigo, sobre sua atuação paralela como advogado. A dúvida é saber se a união fará a força em benefício da sociedade ou apenas da própria corporação. Fui muito criticado por integrantes do próprio Ministério Público, outros me elogiaram, e aí eu digo sempre o seguinte: eu não faço aqui a minha análise pensando no que vão achar, eu faço com a minha absoluta convicção. E a minha convicção é a seguinte: eu sei que o Deltan Dallagnol está fragilizado, né? Estão perseguindo, estão fazendo esse cerco a ele em função dessas mensagens roubadas, abriram um processo administrativo no CNMP, está o STF querendo punir, está querendo punir e anular a Lava Jato, está o Congresso querendo convocar ele para a CPI, fazer também uma forma aí também de apertar ele, emparedá-lo, né? Até para que ele saia do cargo. Então ele teve de se agarrar aí vamos dizer assim, ao corporativismo do Ministério Público para que ele seja protegido pela corporação. Até porque é o seguinte: dentro do Ministério Público há a convicção de que se você permite, né, que esse tipo de cerco aconteça contra um de seus membros, amanhã o risco é que você também seja alvo disso. E o Augusto Aras, por sua vez, precisa, como ele foi escolhido, não foi escolhido pelo presidente, não integrou lista tríplice, ele não tem o apoio da corporação, ele não tem o apoio, né, dos procuradores. Então ele precisa fazer o quê? Precisa conquistar esse apoio. Para conquistar esse apoio, ele se aproxima então da Lava Jato, que é, vamos dizer assim, esse núcleo que tem popularidade, que tem força, né, dentro do Ministério Público. E aí ele, inclusive, ainda evita virar alvo, porque ele tem sido alvo de várias denúncias. Ontem mesmo nós publicamos uma mostrando que ele é sócio no escritório de advocacia do advogado-geral do Senado, que deu um parecer favorável para a indicação do Eduardo como embaixador em Washington. Claro que isso pesa, claro que isso pega, né? Então, assim, essa união, ela pode ser boa, pode ser muito boa, desde que o beneficiado seja você, né? Seja a sociedade, desde que eles continuem com esse trabalho de pegar os tubarões. Não adianta trazer bagrinho, né? Tem que pegar os tubarões. Então, boa sorte, espero que esse apoio mútuo ele ajude o Ministério Público a seguir em frente com o seu trabalho, com a sua missão institucional, e o mesmo falo em relação à Polícia Federal, que nesse caso podia ser mais unida aí na defesa do Maurício Valeixo. Encerro por aqui a semana, agradeço sempre a audiência de vocês e desejo um grande fim de semana aí, muita paz,
descansem e a gente se vê na segunda-feira. Um abraço. Ah, e não esqueçam, deixem o seu like e compartilhem o vídeo com seus amigos.